Graça e paz. Esse é o Devocional da Fé da Igreja Holliner da cidade de Santos, São Paulo. Esse que vos fala é o pastor Joel Batista. Este que Deus tem dado a oportunidade de cuidar deste rebanho e dos demais que o Senhor colocar à nossa frente. Dando início a esses devocionais, vamos conversar sobre o Sermão da Montanha, escrito em Mateus capítulo 5, de 1 a 12, no que diz respeito às bem-aventuranças. Vamos aprender algumas coisas bem significativas. Este sermão está escrito em Mateus capítulo 5 e demais capítulos, as bem-aventuranças do capítulo 5, de 1 a 12. Vamos ler apenas os 3 primeiros versos. Mateus 5, a partir do versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a primeira grande afirmação de Jesus neste sermão. Os pobres de espírito. As bem-aventuranças começam de imediato num grande paradoxo, numa antítese socioeconômica da sociedade humana, que, ao contrário desta afirmação de Cristo que estes pobres são os felizes, dizem eles que o poder financeiro, a riqueza monetária, é o que proporciona a felicidade. A antítese é tão gritante que só em ouvir a palavra pobre pode lhe soar como algo desprezível, não desejado, para alguns mais abastados, como algo asqueroso. Entretanto, além da palavra pobre, o Senhor a equaciona com o termo de espírito, o que ainda, pela conotação imediata, somada ao termo pobre, só piora a percepção socio-humana, interpretando esta última, que pobreza de espírito seja o indivíduo que tem pensamentos e estruturas psíquicas de baixíssimas qualidades. O termo ficou tão difícil para ser entendido ou aceito, inclusive pela teologia cristã da prosperidade, que troca a palavra pobre para humilde, fitochos, pobre, para tapeinós, humilde, em grego. Algo muito importante aqui para se observar que, de uma maneira bem objetiva, nesse seu primeiro sermão, o da montanha, no qual é aberto por suas bem-aventuranças, como já disse, o que Jesus está fazendo aqui é abrindo o seu sumário dos princípios que regerão o seu reino, mais precisamente, o reino de Deus. E partindo desta compreensão, a gente vai observar que na fala de Jesus, principalmente já no desenrolar da sua missão, naquele recado a João Batista, lembra, através dos discípulos dele, dos de João, disse a seguinte palavra, Mateus 11, de 4 a 5. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E ainda em Lucas 4,18, quando Jesus declara aos seus conterrâneos, contemporâneos, o início e o cumprimento da profecia acerca dele, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Já aqui, podemos identificar as duas qualidades que esclarecem esse termo pobre de espírito em uma ambiguidade ou sócio-espiritual. Evangelizar os pobres de espírito são os que aos quebrantados de coração. Em síntese, o contexto neotestamentário
precisa ser entendido, em primeiro lugar, pela opção imediata do Evangelho pelos excluídos e, em segundo lugar, de espírito, em um reconhecimento pessoal do indivíduo que em si mesmo reconheça a sua falência moral e espiritual, dependendo assim unicamente da misericórdia e graça de Deus. Tal como declarou o salmista no Salmo 86, verso 1, dizendo: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Podemos ler nessa primeira bem-aventurança aqui da seguinte forma: Bem-aventurados são os carentes, tanto de recursos materiais quanto deste reconhecimento de suas falências morais e espirituais, porque deles, a partir desses reconhecimentos, de sua dependência exclusiva de Deus, alcançarão o seu perdão e o consequente direito de morar ao seu lado na eternidade. Como declarou o rei Davi: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, de 1 a 5. Como é bem-aventurado aqueles que não dependem das riquezas humanas para serem felizes. Como é feliz aquele que, olhando para dentro de si mesmo, reconhece ser um miserável, cego e nu diante de Deus e busca assim o seu perdão. O Salmo 32, de 1 a 5 diz: Sejam bem-aventurados, não dependendo das riquezas materiais para alcançar a felicidade. Sejam bem-aventurados, reconhecendo-se um pecador, mas que busque o perdão de Deus. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Creia e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhecendo-se como pobre e miserável diante de Deus. Então, para estes que assim fazem, reconhecendo a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, olhando para dentro de si, vendo-se um transgressor, um carente de Deus, do seu perdão, você é um bem-aventurado. Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém.